Fala galera, fala turma, neste vídeo estudando o Estatuto Social da Conab, concurso público da Companhia Nacional de Abastecimento. Vamos ver como a banca pode apresentar alternativas lá na sua prova e vamos tentar identificar erros apresentados nestas alternativas. Por exemplo, imagine lá uma questão que diga: assinale a alternativa em conformidade com o Estatuto da Conab. E aí tem esta alternativa. Você vê algum erro? A companhia deverá manter contrato de seguro de responsabilidade civil permanente em favor dos administradores e conselheiros fiscais, na forma e extensão definidas pelo Conselho de Administração, para a cobertura das despesas processuais e honorários advocatícios de processos judiciais e administrativos instaurados em face deles. Deles quem? Os administradores e os conselheiros fiscais, relativos às suas atribuições junto à companhia. Você olha a alternativa, achou o erro. Se você encontrar um erro, não é a resposta da sua questão que pede a alternativa correta. E aí? Fundamentação, artigo 53, diz que a companhia poderá. Então não é deverá, galera. Olha o cuidado. Sei que isso daqui é um exagero de bancas mais difíceis, mas nada impede que a banca do seu concurso realmente coloque toda esta redação numa alternativa e a palavra deverá, que seria uma obrigação, deixa tudo isso errado, não é a resposta da sua questão. Veja que diz na legislação: a Conab poderá manter contrato de seguro. Ela não deverá, ela poderá. Outro item, aqui, ó. A Conab tem por objeto social desenvolver pesquisas sobre agropecuária nacional, além de estudos técnicos que viabilizem análise de oferta e demanda, visando a subsidiar a elaboração de políticas públicas. Claro que isso daqui eu copiei do Estatuto. O erro de concordância aqui, ó, políticas públicas, Fábio. Não, políticas públicas. Tá bom, mas não é aula de português. Então, vamos supor uma questão. Assinale a alternativa errada de acordo com o Estatuto. Olha, quer a alternativa incorreta, errada. Se isso aqui estiver errado, é a resposta da sua questão. Está certo ou está errado? Você lê o Estatuto, fala de objeto social. E aí? Desenvolver pesquisas, etc. e tal, é objeto social da Conab? Vamos à fundamentação. O artigo 5º diz que a Conab tem por objetivos desenvolver pesquisas sobre a agropecuária nacional. Então, não é objeto social. Turma, galera, turma. Também acho uma alternativa lá na sua prova difícil. Por quê? No Estatuto existem os objetivos da Conab e os objetos sociais da Conab. O artigo 5º, objetivos. Já no artigo 4º, fala dos objetos sociais da Conab. E no caso aqui, disso que você vê em tela, não é objeto social, é objetivo. Você vê aqui a fundamentação. Beleza, vamos lá. Olha só que legal. Pensando no estudo, o que eu faria? São vários incisos citando objetos sociais, outros tantos incisos citando objetivos. Eu percebi que todos começam com verbos no infinitivo. No caso de objetos sociais, participar, garantir, suprir, fomentar, formar, assistir. Objetivos são mais verbos. Participar, desenvolver, executar, coletar, planejar, implementar, executar, coordenar, exercer. O que eu faria? Eu gravaria em mente os objetos sociais, começando pelos verbos participar, suprir, garantir, assistir, formar, fomentar. Se houver uma alternativa que diga que é objeto social desenvolver ou é objeto social implementar, está errado. E é o que você vê no item. Olha aqui.
A Conab tem por objeto social desenvolver? Não, você estudou. Desenvolver, executar, exercer é objetivo. Olha aqui. Gostou da dica? Você vê, por exemplo, no artigo 4º e também no artigo 5º, o único verbo que se repete, que é o verbo participar, pode ser objetivo, pode ser objeto social, inclusive é a mesma redação. Inciso 5º do artigo 4º, quando fala de objeto social da Conab, participar da formulação de política agrícola. Inciso 10 do artigo 5º, dos objetivos da Conab, participar da formulação da política agrícola. Então, na sua prova, imaginando uma alternativa, a Conab tem por objeto social participar, etc. e tal, certo? A Conab tem por objetivo participar, etc. e tal, certo? Agora, guarde isso, objeto social, estes verbos aqui, especialmente estes em destaque. Garantir, suprir, fomentar, assistir, formar, além de participar. Agora, desenvolver, executar, exercer, planejar, até repetir aqui, ó, coordenar, implementar, isso são objetivos. Vamos lá! Estudando, turma! Os membros de um órgão estatutário, quando convidados, poderão comparecer às reuniões de outros órgãos com direito a voto. Você vê uma alternativa na sua prova. E a questão fala, quero a alternativa de acordo com o Estatuto Social da Conab. Você vê isso aqui e diz, poxa, esta alternativa estaria certa? Identificou algum erro ou não? A fundamentação no artigo 40, simplesmente a preposição não é, não é com. Não, é sem direito a voto, de acordo com o artigo 40 do Estatuto Social. Lá na sua prova, esta alternativa estaria errada. Se a questão pede a alternativa correta, não é a resposta. Cuidado, se a questão pedir a alternativa incorreta, é a resposta de sua questão. Outro item. A área de gestão de riscos, conformidade e controles internos compete verificar o cumprimento do Código de Conduta Ética e Integridade, conforme artigo tal, do decreto tal de ano, bem como promover treinamentos periódicos aos empregados e dirigentes da Conab sobre o tema. E aí? Assinale a alternativa em conformidade com o Estatuto Social da Conab. Tem esta alternativa aqui, supondo alternativa B. Certo? Errado? Olha que loucura. No artigo 124 diz que realmente cabe à área de gestão de riscos, conformidade e controles internos essa verificação do cumprimento do Código de Conduta Ética e Integridade. Tá certo, então. Por que eu trouxe esta redação aqui de uma possível alternativa na sua prova? Porque o artigo 102 fala que vai competir ao Comitê de Auditoria, sem prejuízo de outras competências, monitorar o cumprimento da política de gestão, etc., bem como o Código de Conduta Ética. Então, a área de gestão de riscos vai verificar o cumprimento do código. Por isso, isso daqui na sua prova, se for uma alternativa e pede a correta, é a resposta da questão. Agora, quando fala do comitê de auditoria, ele monitora o cumprimento do código. É diferente. Olha aqui, guarde. A área de gestão de riscos verifica o cumprimento do Código de Conduta Ética e Integridade da Conab. O Comitê de Auditoria monitora o cumprimento do Código de Conduta Ética e Integridade da Conab. Você tem, galera, galera, você tem percebido essas nuances, esses detalhes no estudo da legislação? E olha que legal, imagine na sua prova. Compete à área de gestão de riscos, conformidade e controles internos, monitorar o cumprimento da política de gestão de riscos, conformidade e controles internos. Muita gente que não estudou o estatuto vai falar, opa, a área de gestão de riscos vai monitorar a política de gestão de riscos. Errado. Quem monitora o cumprimento da política de gestão de riscos é o Comitê de Auditoria. E esse Comitê de Auditoria, além de monitorar o cumprimento da política de gestão de riscos, vai monitorar o Código de Conduta Ética e Integridade.
Guardou? Assimilou? Isso aqui, ó. A questão pedindo, quero a alternativa correta de acordo com o Estatuto. A Assembleia Geral vai se realizar ordinariamente uma vez por ano, nos 6 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação das matérias previstas em lei e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, a legislação ou as disposições deste Estatuto Social exigirem. Isso aqui numa alternativa. O que você acha? Está de acordo com o Estatuto? Se a questão pede a resposta correta, é a resposta. Se não, não é. Identificou algum erro? Olha aqui, nos 6 primeiros meses, você vê no artigo 16, falando sobre a Assembleia Geral, que vai se realizar ordinariamente ou extraordinariamente. Ordinariamente, uma vez por ano. Uma vez por ano. Nos 4 primeiros meses. Então, não é nos 6. Por isso, o erro disso aqui em tela. Tá bom? Os membros da diretoria executiva são eleitos pela Casa Civil da Presidência da República. Olha que possibilidade de alternativa curtinha na sua prova. Isso aqui, se a questão pede a alternativa errada, é a resposta da questão? Porque talvez você encontrou um erro. Vamos ver? Diz o artigo 66. Os membros da diretoria executiva são eleitos pelo Conselho de Administração. Então, não são eleitos pela Casa Civil da Presidência da República. Não. Destacamos na cor vermelha. Ô, Fábio, mas isso de Casa Civil da Presidência está no Estatuto? Sim, mas no parágrafo 2º deste artigo 66, dizendo que os diretores executivos indicados, eles deverão ter os seus nomes previamente aprovados pela Casa Civil da Presidência da República. Então, a Casa Civil da Presidência da República aprova os nomes, mas quem vai eleger os membros da diretoria executiva, os diretores executivos, é o Conselho de Administração. Outro item. Constituem recursos financeiros da Conab, entre outros, os auferidos por conta de alienação de bens móveis, imóveis e outros direitos. Pode estar na sua prova uma alternativa assim. E a questão pedindo a alternativa correta. Seria a resposta da sua questão? Ou você vê erro? Auferidos, conquistados, conseguidos. Ok? Constituem recursos financeiros da Conab, entre outros recursos, aqueles recursos conseguidos por conta de alienação de bens móveis, imóveis e outros direitos. Certinho, está no artigo 13. Olha aqui a fundamentação. Então, se a questão pede a resposta correta, esta seria a resposta da questão. Compete ao Conselho de Administração apreciar proposta de reformulação do Estatuto Social. É uma competência do Conselho de Administração apreciar proposta de reformulação do Estatuto Social? Cor amarela para refletirmos. Você vê a fundamentação, olha aqui, ó. Compete realmente ao Conselho de Administração apreciar proposta de reformulação. Então, na sua prova, assinale a alternativa errada de acordo com o Estatuto Social. Isso aqui não pode ser a resposta da questão, porque a questão pediu a alternativa incorreta, errada. Ok? Então, agora na cor verde, porque está tudo certo de acordo com o Estatuto Social. Novo item que pode estar escrito lá na sua prova. Antes de entrar em exercício da função e ao deixar o cargo, cada membro estatutário deverá apresentar à companhia que zelará pelo sigilo legal, declaração de ajuste anual do imposto de renda à pessoa física e das declarações respectivas, retificações apresentadas à Receita Federal ou autorização do acesso às informações nela contidas. No caso dos diretores, a declaração anual de bens e rendas também deverá ser apresentada à Comissão de Ética da Conab. E aí? Talvez a redação da alternativa seja desse tamanho. Pode ser, galera. E aí a questão pede, assinale a alternativa em consonância com o Estatuto Social. Isso tudo aqui, você diz que está certo ou errado de acordo com o Estatuto? Geralmente, é só geralmente, galera, nem sempre, mas geralmente você lê um monte de coisa e o erro vai estar no fim. Seria apresentada a essa comissão de ética da Conab? Agora você vai guardar. Não. É apresentada à Comissão de Ética Pública
da Presidência da República. Olha, até rima. Então, é comissão de ética? Sim, mas não da Conab. Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Inclusive, no Estatuto, você vê lá escrito CEP-PR. Não é o Código de Endereçamento Postal dos Correios do Estado do Paraná. Não, CEP-PR. Comissão de Ética Pública da Presidência PR, Presidência da República. Guardou? Por isso que na sua prova, você olhando isso aqui, você fala a alternativa errada, porque não é Comissão de Ética da Conab. Ah, galera, tá valendo já? Já deixou um like? Vamos lá. De acordo com o Estatuto Social da Conab, a ouvidoria tem, entre outras, como competência, receber e examinar sugestões e reclamações visando a melhorar o atendimento da Conab em relação a demandas de investidores, empregados, fornecedores. E aí a questão pedindo assinale a alternativa correta, de acordo com o Estatuto Social da Conab. E aí? A Conab ou a ouvidoria da Conab tem essa competência aqui? E você vê que realmente, e é interessante, trouxe aqui para vocês guardarem as competências da ouvidoria da Conab. Receber e examinar. Receber e examinar. E outras atividades correlatas. Leia o que está em tela no artigo 126 do Estatuto Social. Tá bom? Então, isso aqui na sua prova, se estiver na alternativa, e a questão pede a alternativa correta, você fala, é a resposta da minha questão. Tudo bem, então, seguindo rapidamente, sem prejuízo de demais atribuições da diretoria executiva, compete especificamente ao diretor-presidente da companhia propor alterações estatutárias ao Conselho de Administração. Pensando na questão da sua prova, assinale a alternativa correta. Isso aqui, esta redação está correta? Vamos à fundamentação? O artigo 73 fala que compete à diretoria executiva, no exercício das suas atribuições e respeitadas as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração, propor alterações estatutárias ao Conselho de Administração. Fábio, está certo? Não, galera, observe com atenção. Compete ao diretor-presidente da companhia propor alterações estatutárias ao Conselho. Você está lendo aqui no inciso 20 do artigo 73. Propor alterações estatutárias ao Conselho de Administração é competência da diretoria executiva. Olha que alternativa difícil na sua prova. Propor alterações estatutárias ao Conselho de Administração. Compete, está dizendo aqui a redação da alternativa, possível na sua prova. Compete ao diretor-presidente da companhia? É isso? Claro que não. Compete à diretoria executiva, galera. Leia novamente. Sem prejuízo das outras atribuições da diretoria executiva. Vai competir especificamente ao diretor-presidente lá da diretoria executiva propor essas alterações? Tudo errado, não é. É uma competência da diretoria executiva. Essa alternativa na sua prova você precisa falar para si mesmo, para si mesma. Está errada. Ok? E olha que loucura. Quando fala das competências da diretoria executiva, está no artigo 73. Quando fala das competências do diretor-presidente da companhia, é outro artigo 74. Inclusive, seções diferentes. Diretoria executiva, seção 6. Diretor-presidente, seção 7. Então, leia com atenção a redação da alternativa na sua prova. Este item aqui, galera, achei bastante oportuno trazer neste vídeo. Vamos lá. Compete ao Conselho de Administração dirigir, supervisionar, coordenar e controlar as atividades e a política administrativa da companhia. É competência do Conselho de Administração, de novo, na sua prova, assinale a alternativa incorreta de acordo com o Estatuto. Se isso estiver errado, é a resposta da questão, que pede a alternativa incorreta. Estou frisando neste vídeo. Tem que ter cuidado. Enunciado da questão é o comando da questão. A questão pede a alternativa correta ou a questão pede a alternativa incorreta. Você identificou o erro aqui? Vamos à fundamentação? Cabe ao diretor-presidente da companhia. Então, não cabe ao Conselho de Administração. Galera, pode ler. Isso aqui
sendo uma alternativa na sua prova. Você diz que está errado. Por quê? Inciso 1º do artigo 74. Dirigir, supervisionar, coordenar e controlar as atividades e a política administrativa da companhia é competência específica do diretor-presidente da Conab. Não é conselho de administração, não. Beleza, então. Outro item. O comitê de auditoria é o órgão de assessoramento ao conselho de administração, auxiliando este conselho de administração, entre outros, no monitoramento da qualidade das demonstrações financeiras, dos controles internos, da conformidade, do gerenciamento de risco e das auditorias interna e independente. E aí, galerinha, turminha, isso aqui sendo uma alternativa na sua prova. Você considera que está tudo certo ou tem erro? Olha aqui a fundamentação. O comitê de auditoria é o órgão de assessoramento ao conselho de administração e vai auxiliar esse conselho de administração, entre outros, no monitoramento da qualidade. Então, tudo isso daqui, se estiver na alternativa na sua prova, você fala, tá certo. Se a questão pede a resposta correta, é a resposta já da sua questão. Por que eu trouxe sobre isso aqui? Porque você lê o estatuto, você vê lá que existem comitês. Tem esse comitê de auditoria? Tem. Mas além dele, tem o comitê de pessoas, elegibilidade, sucessão e remuneração. Então, guarde as diferenças. O que compete ao comitê de auditoria? Monitoramento da qualidade das demonstrações financeiras, etc. O que compete ao comitê de pessoas? Ele visa assessorar o acionista e assessorar o conselho de administração nos processos de indicação, etc. Está na tela. Leia então essas diferenças, é importante. Numa alternativa da sua prova, comitê de auditoria e monitoramento da qualidade, certo? Na sua prova, comitê de pessoas, elegibilidade, etc. e tal, monitoramento da qualidade, errado. Monitoramento da qualidade, comitê de auditoria. Assessoramento do acionista, do conselho de administração nos processos de indicação, é o comitê de pessoas. Esta redação curtinha aqui na sua prova, como sendo uma alternativa, certo ou errado? O prazo de duração da Conab é determinado, devendo constar da autorização o tempo de duração, a finalidade e a fonte de custeio. Quem não estudou o Estatuto Social da Conab vai olhar e fala, opa, até faz sentido, porque falou de prazo de duração da Conab, e aí falou de tempo de duração, tá tudo certo então. Errou, diria o Faustão. Não, galera, olha aqui. O artigo 3º, e é importante o estudo do Estatuto Social do comecinho ao fim. Lá no início, artigo 3º, diz que o prazo de duração da Conab é indeterminado. Não é determinado, é indeterminado. E o artigo 2º, especialmente no parágrafo único, é que fala de devendo constar da autorização, tempo de duração, finalidade e fonte de custeio. Então a redação do que você vê em tela aqui foi uma maçaroca, uma mistura, uma miscelânea, um mix, um misto. Não tem nada a ver, não tem pé nem cabeça. E se você estudando o estatuto já tivesse identificado, o prazo de duração é determinado? Não, é indeterminado. Aí você nem se preocuparia com isso daqui que foi acrescentado, utilizando-se de algo que está em outro artigo. Então, este item possui pedaços de 2 artigos do Estatuto, mas está tudo errado. Se a questão pede a alternativa errada, é a resposta. Se a questão pede a alternativa correta, você olhou aqui, viu que está errado, procura a alternativa correta. Vamos lá. A ouvidoria compete propor as medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados. É isso? É competência da ouvidoria? Turma, galera, tá lá na sua prova. Assinale a alternativa de acordo com o Estatuto Social da Conab. Alternativa A. Isso aqui. Você tem convicção, vai marcar como a resposta da questão? Opa, tá certinho, tá no Estatuto. Será que está? Nós vemos no artigo 121 que diz que a auditoria interna da Conab compete propor as medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados. Então não é competência da ouvidoria. Não, você viu a fundamentação. É competência da auditoria interna. Fábio, mas esta alternativa seria difícil porque está descontextualizada. Porque nem fala, eu não consigo compreender lá no momento da prova que desvios são esses. Por que essas medidas preventivas? Tá bom.
Então você, em confusão, no momento da prova, numa alternativa assim curtinha, olhe as outras alternativas. A questão pede a alternativa correta. Essa daqui você não tem certeza. Olhe lá outras alternativas, B, C, D, e aí procure aquela que não possua erros. Porque as competências da ouvidoria, como nós já falamos neste vídeo, são 3: receber, examinar, outras atividades correlatas. Competências da ouvidoria. Aí na sua prova está lá. Compete à ouvidoria propor as medidas preventivas, etc. e tal. Você poderia até não saber de quem é a competência de propor as medidas preventivas. Mas você guardou, estudou ouvidoria. É receber e examinar. Receber e examinar e outras atividades correlatas. Se não são uma dessas 3 competências, não é competência da ouvidoria. Então, isso aqui, numa alternativa, você vê que está errada e não é a resposta da questão, que pede a alternativa em conformidade com o Estatuto Social da Conab. Tudo bem, então? Valeu, então. Beleza, galera? Bons estudos, até aprovação. E deixa um like se gostou do vídeo. Até o próximo vídeo. Bons estudos, até aprovação.